Mais um quadro Que Nerd é Você, e hoje nossa convidada é linda, inteligente, independente, ela é tudo de bom, gente. Ela é gestora e produtora de conteúdo e ela é a Tainã Franco. Oiê! Ela começou a apresentar, achei que não era de mim que ela tava Não, você Linda! Muitíssimo obrigado Gente, por topar bem-vindos. participar. Agradeço, fico muito feliz. E como vocês bem sabem, Sim. esse é o nosso quadro Que Nerd é Você? Sim. Tem muita gente que ainda não entendeu, vou explicar rapidinho. A ideia não é estereotipar o convidado, mas sim desestereotipar o nerd, né? Mostrar que todo mundo tem suas lado. influências, tem um lado nerd aí. E por falar em influências, principalmente, né, assim, não querendo entregar sua idade, nem nada disso e tal. Ah lá, Começou. começou. Mas é importante a gente falar, eu acho que é importante a gente começar pelo começo. Falar um pouquinho o quê? Da sua infância. O que foi assim que mais te chamou atenção na época, Eu que te sou filha dos anos introduziu? 80, né? Sim, sou então. sou de 81, tenho 37 no momento, prestes a fazer 38. Mas eu cresci naquela salada que foi os anos 80, Sim. em termos culturais, né? Onde Que tudo salada, tava né? Excelente. acontecendo. Então você vinha tinha uma onda em música, uma onda punk rock, aí veio uma onda progressiva, aí veio uma bateria eletrônica ali no meio do caminho. Sim. Anos 80. O rock nacional, que é uma coisa que a gente fala, rock anos 80. Pra mim, algumas bandas são bandas atuais até hoje, né? E as questões de filmes, essa abertura de conteúdo e de consumo de conteúdo que a gente teve na década de 80, eu acho que nem a internet trouxe tanta coisa de uma vez só como os anos 80, né? imagino. Embora a gente tenha Nossa, teve hoje muita muita coisa. Que a Cal, a gente nasceu nos anos 80, mas a gente pegou um pouco finalzinho dos 80, o começo dos anos 90, né? E o que a gente nota, você pode confirmar pra gente até melhor, é que, assim, até por uma questão muito, assim, até sociopolítica mesmo dos Estados Unidos, eles estavam vivendo uma fase, assim, tentando se livrar um pouco do pessimismo para uma coisa muito mais otimista, e eu acho que Hollywood nunca se criou tanto. É a década verdade. de cinema, acho que uma A das mais criatividade criativas tava, né? é os anos 80, tanto que a gente vive essa nostalgia, esse saudosismo Sim, até, Não, eu sou até super hoje, né? dos filmes anos 80 ainda, assim, passa. Outro dia eu assisti todos os Rambos, que é de 70, né? Mas assisti todos os Rambos que fez parte dos Mas meus anos 80. sim, sim. E aí assisti É muito rock, bom. chorei, assisti Creed, agora chorei também. Então. Porque eu sou uma pessoa que chora, né, tem uma nostalgia. Mas eu acho que em termos de conteúdo, é que hoje o cinema ele é mais veloz, assim, mesmo se você perceber Tudo tá ficando mais veloz, né? diálogos do cinema, hoje as pausas são muito menores e tal. Mas assim, quando você cresce numa época onde você teve esse boom cultural e essa troca de informação, né? Que teve, anos 90 teve uma abertura de mercado, de música internacional e tudo. As pessoas começaram a ter acesso, Sim. na verdade. Então a gente podia fazer um consórcio e comprar um videocassete, né? É verdade, É isso tinha aí. essa. Que foi quando a gente começou a consumir outras coisas que não a televisão, pura e simplesmente, né? Então a gente tinha aquele catálogo de televisão, que tinha aquele mesmo formato, o horário de criança, horário de adultos, conteúdos e tal. Embora eu diga que nos anos 80 o conteúdo infantil era bem pesado. Era muito infantil, né? Era Era muito pesado. essas questões TV de programação Popcorn, infantil né? Eu se entendo. confundiu um pouco com o horário nobre, que passava um negócio que era pra passar 11 horas da noite e tava passando 11 horas da manhã. Nossa, Imagina, gente, se eu usar uma roupinha que a Xuxa usava no palco, eu ia pra um show depois da meia-noite. As próprias comédias que a gente assistiu nos anos 90, que eram dos anos 80, Era muito tinha erotizado peito, tudo, era muito Mas assim, as eu mulheres acho que a muito criança sexualizadas. nem ligava muito pra essas coisas. Era Os quase menininhos comum, mais, né? É. que chegando os pré-adolescentes, tudo Eu bem, vi, eu mas assisti o Vira. gente, eu adorava as 12, roupas 13 da anos. Xuxa. Não, calma, adorava. mas um moleque de era 12 anos. errado. Ver o Vira na puberdade Os era meio, menininhos, era as tenso, viu? menininhas, Agora não. imagina pra uma menininha vendo o vídeo querendo fazer aquele negocinho e não conseguia, não, né? Porque, Isso foi então, muito frustrante na minha vida. Ele atropelou um Querendo pouquinho ser algumas paquita fases. e a gente é morena. Mas é o que eu sempre falo, as pessoas ficam tentando muito condenar, e porque isso era politicamente incorreto. É óbvio que hoje eu não quero que as minhas sobrinhas sejam submetidas ao mesmo tipo de conteúdo que eu tive nos anos 80. Nem cabe mais, eu acho. Mas né? eu acho que a gente tem que guardar cada coisa a seu tempo. Eu sempre falo isso. As pessoas vão buscar lá no passado, mas fulano da área da cultura era racista, era isso, era aquilo. Cara, não dá pra gente colocar Não o que a dá. gente tem hoje de consciência, inclusive na hora de fazer conteúdos, na década de 20, É 30, tão difícil, 40. né? não Medir essa dá. década com a régua de hoje, Não né? dá, não tem dá, é como. impossível. Então eu acho assim,
guarde cada coisa ao seu tempo e a gente segue daqui pra frente, sabe? Porque não dá pra gente ficar voltando lá e ficar condenando, né? É bem mais algumas complicado. coisas. Não vai mudar. Você pode assistir hoje uns Desi Chaves, Atrapalhões e achar um monte de coisa errada. Nossa, Que tem hoje em dia, sensacional. trabalha Mas era umas muito piadas com Mussum e tal, umas coisas que hoje em dia Chama Calé. eu escuto. Era bem complicado, né? Gente, né? Enfim, mas não dá mais pra ficar medindo. Então, resumindo, eu sou uma sobrevivente da educação e cultura dos anos 80. Estamos aqui vivas, inteiras. Isso aí, Mais ou menos psicológico inteiras, quase intacto, né? Psicológico ali dá umas balançadas, Quase. mas estamos aqui. Na época de escola, inclusive, tinha alguma coisa assim de quadrinho, de literatura que te chamava atenção? Então, Alguém te mostrou alguma coisa? Eu lia muito, assim, quando eu era criança, porque a minha família tinha hábito de leitura. Então a gente legal. sempre tinha um livro, o banheiro da minha casa sempre teve um tacho com muita revista, Sim. livrinha, não sei o quê. Então o banheiro era um lugar ali Outro hábito que se perdeu. Hoje a gente fica no no celular. vem do Instagram, né? Sim, Eu morei numa outra casa com meus 2 irmãos e tinha a palavra cruzada. Então era uma disputa pra ficar no banheiro, porque a pessoa demorava 3 horas no banheiro resolvendo palavra cruzada. fila, né? Ler Se e tal. acabar, já com a bacia tava tudo dura pra ficar Não, sentado meu lá. amor, né? Levava uma almofadinha. Esquecia. Mas assim, eu li quando mais criança, claro, os gibis, desde o da Turma da Mônica até os da Disney, né? O do Tio Patinhas e tal, que isso tinha muito na minha casa. Algum tio assinou isso, então eu tinha e a gente trocava muito gibizinho. E aí você começa, mas eu não tinha o tamanho da grandeza que isso poderia virar um dia. Eu não tinha isso é coisa de ler Homem-Aranha, ler Sandman, ler qualquer outra leitura, mesmo os Se gibis misturava mais no sombrios. mainstream, né? Era um negócio corriqueiro. Porque não era uma coisa, tipo, o Homem-Aranha pra mim era um Homem-Aranha, sabe? Você não tinha essa coisa dos filmes na proporção que se tem hoje, disso ser um blockbuster, Virou uma uma indústria coisa, vira uma... Bilionária, quase E não trilionária. era tipo, pra mim, o Homem-Aranha e o normal, né? Batman era igual, tipo, a Turma da Mônica, a gente ia ter uma aventura. Então eu seguia isso, nem de forma cronológica, porque eu morava em Bauru, então é o interior do interior do Pouquinho interior, mais, aham. né? Pezinho vermelho. Então a questão de banca e tal era sempre, tem um final de semana, vamos comprar um gibi, escolhe um. Você escolhia pela capa, não tinha uma coisa de seguir. Essa consciência veio mais tarde. Sim. Eu acho até por conta dos filmes, a coisa do gibi ela ficou mais forte, porque tá tudo no gibi, né, gente? As tudo lá. histórias, os roteiros, o porquê, Hoje em dia né? a gente Tá vive tudo uma... sendo adaptado, né? Exatamente, uma cena só de adaptações de games, adaptações literárias, de quadrinho principalmente. Tudo. O quadrinho que atingiu um status gourmet até hoje em dia, né? Gourmetizado. Graphic novel, capa dura, um negócio e ficou muito mais caro. Eu gostava mais quando era gibi, que era mais barato. Não, aquela Vamos folhinha voltar. reciclada, Ó, por hashtag favor. aí, ó, volta a chamar de gibi pra ver se fica mais barato esse negócio. Tá dando pra ler mais não, Nossa, gente. eu Tá lembro que o complicado, do velho. Batman era mais sombriozinho, assim, eu era criança, aí peguei um gibi, eu lembro que a impressão tava tão ruim que as letras ficavam, sabe, uma meio em cima da outra. Não, eu já peguei gibi que era quase 3D, mano. Batia a cor vermelho fora do azul. Tem óculos pra ler esse negócio. Assim, né? Não gibi. tinha padrão de qualidade, não tinha nada. E os importados, na época, eram mais difíceis porque, né, eu não lia inglês Pelo e tal, óbvio, pelo óbvio, né? Mas, assim, eu sempre consumi os heróis fora de ordem cronológica e nunca dei essa importância, nem a importância que eu dou hoje, assim, sabe? Sim, sim. É uma coisa, é nostálgico, mas ao mesmo tempo eu acho que alguma coisa se perde, assim, quando você larga o gibi e fica conhecendo os personagens só pelos filmes. E eu sou uma pessoa que tem uma péssima memória. Eu vou assistir coisa e falo, Rafa, por que isso também mesmo tá acontecendo? Gente, Nossa, também, e agora eu a também. Marvel já são... A Marvel que já tá indo pro 22º filme Nossa, desse é universo muita coisa. compartilhado. Eu sou o glossário da Cal. O que Eu pergunto tudo. Eu não Já não vou é. fazer uma É lousa, verdade. fazer um mapa na sala, assim, pra... Eu vou precisar pra disso, linkar porque o- tem um porque momento esse que eles universo vão e tá voltam, muito grande. né? Eles vão e voltam, então às vezes eu fico meio confusa ali. Tá ficando difícil de acompanhar todos. Tá, A gente tá. acompanha porque pra gente é um prazer, a gente Sim. gosta e tal, mas pra quem não é tão fã assim, quiser se divertir, assistir uma aventura solta, por assim dizer, hoje em dia, tá mais difícil de se situar um pouquinho, né? E hoje a gente tem muito filme de herói, acho que nunca saiu tanto filme Nossa. de Não, herói. por ano não, não Olha, igual hoje em muito. dia. Hoje em dia são muito. são igual esse ano aqui tem pelo menos uns 8 grandes lançamentos assim. Eu misturo Adaptado de muito quadrinho. Marvel É muita com coisa, DC, nunca se gente. fez tanto. Eu misturo tudo. Marvel e DC tem Hellboy, que é da Tem Dark Hellboy, Horse, que nem é Marvel e é. DC. Ai, Então eles já estão verdade, indo já atrás de tá. E outras agora coisas. vendeu tudo, né? Então você não sabe o que a Fox vai fazer. Lucasfilm, que é É. dona da franquia do Indiana Jones, Star Wars,
Fox, Disney e Marvel. Nossa. São essas 4 empresas viraram uma coisa só. Isso, Se cara. cuida, Netflix, claro. Não, O streaming desses caras vai vir aí, eu não quero. Eu acho que não, vai sobrar a hora que pedra chegar sobre pedra, hein, o meu? Eu streaming quero da ver. Disney, a gente vai ter uma revolução, eu acho. Existe uma estimativa de que, pensando justamente nisso, né, nessa projeção, até outubro de 2019, parece que 90% da programação da Netflix vai ser autoral. Vai ser só Não, mas material eu dela. acho que é legal, porque eles são muito criativos. Vai Então ter que tem coisa que competir, você ela tá não tem mais. assistindo. É que hoje ela não tem, né? Os heróis da Marvel ela já escapou, agora ela abraçou Então, Titãs. mas aí ela tem que pegar Ela essa, tem essa, outra- essa exatamente, criatividade, outras ela tem que alternativas ver aí. outras coisas novas pra E achar puxar outros mesmo. heróis no meio do caminho, né? Ai, achar Outros outros personagens, heróis, criar os próprios personagens dela, né? É. É fofo Que é uma demais. das maiores sucessos da atualidade, é uma marca Sim, da Netflix. da 100% Netflix. É autoral. Nossa, eu fiz né, Ai, muito bom, né? maratona, Ai, gente. eu Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho. Ai, vai lançar o episódio hoje, daí semana que vem outro. Eu não tenho essa Você paciência. já quer ver gente. tudo. Eu, o Rafa falava, vamos esperar terminar tudo e a gente Sim. vê tudo de uma vez? Tá bom, a gente É melhor, É mais cara, um gostoso, dia, né? 2 já termina já. O Justiceiro não conseguia desligar a televisão. O Rafael falava, vamos dormir. Eu falava, não, só mais um. Aí ele acordou, eu falei, amor, já assisti tudo. Você gostou do Justiceiro? Eu gostei. Eu gostei dele no Demolidor. Eu adorei. Agora ele sozinho não me pegou muito, sabe? É. Não sei. Não sei, eu achei que o Demolidor ele ficou muito dramático num momento. É, assim, ficar tava repetindo bem- uma coisa. tava Jessica bem- Jones Uma eu crise gostei. existencial, Jones né? eu adorei. Jessica Jones eu gostei. Jessica Jones não, era bebê e dá porrada nos outros. Ah, muito eu mais fácil, né? Muito mais legal. Enquanto, muito mais legal. O Demolidor, o Matt Murdock ficou Cara, numa crise Jessica existencial. Jones é muito boa. Será que eu faço isso que eu não faço? Uma coisa que se arrastou muito tempo. Na Luke Cage segunda, também. Luke Luke Cage eu não Encheu um pouco o saco terminei. por causa É. disso também. Ai, vai, não vai? Vai logo, né? É, vai logo, também acho. E o Punho de Ferro, porque, pelo amor de Deus, que série horrorosa, né? Desculpa quem gostou, mas Ferro. não dá. Horrível. Não dá. Nem nos defensores lá não funcionou. Eu queria lutar com ele. Bebê Jenny chorando. Randy, Arma Humana, Punho de Ferro Mortal, Punho de Ferro, Não, e não sei o bebê que. chorando, Enquanto ele bebê ficava falando, Totalmente aquele menino. enquanto ele ficava falando, a Jessica Jones ficava, vai, uma palestrinha, vai, Vai. madeira, vamos sentar madeira nesse cara. E ele, com aquela até acender a mão dele, mas enfim. Ah, até acender a mão dele. Uma coisa interessante que eu e a Cal a gente estava conversando é que, inclusive sobre festivais de cinema. Você Uhum. que mora, né, fora do Brasil, Fiquei lá, trabalhei no Festival de Cinema da Madeira. em Portugal, Em exatamente, Portugal. era isso que eu queria E aí, assim... saber o que você achou. Cara, é incrível. Portugal, eu tava lendo uma pesquisa que Portugal ele tem menos consumo de cinema do que a Bósnia. Caramba. Baixíssimo. Baixíssimo, mas eles têm muita produção. E é bizarro como eles consomem coisa nossa e nós não consumimos o cinema português, que tem muita coisa boa. Caramba. Sabe, não assim? sabia Então eu falo, disso. nossa, gente, eu nunca fui no cinema e falar, olha, tem um filme português. E olha que eu assisto cinema francês, italiano, Sim, iraniano, né? Então eu vou ao cinema nesses filmes pra quem é pontuais. cinéfilo, não tem só Hollywood, né? Mas é engraçado, porque lá me caiu a ficha que a gente não consome a cultura portuguesa aqui no Brasil. E olha que pouco, né? A gente consome muita cultura americana, até geograficamente Muito tem mais, uma é. questão. Mas lá Agora, eles consomem até cinema por causa brasileiro. da Netflix também, da Espanha, né? Espanhol, Sim. mexicano. Os filmes espanhóis eu adoro, assim, adoro o cinema espanhol num geralzão, né? Os diretores espanhóis eu gosto. A Itália também teve um grande boom. A Argentina, teve bastante filme argentino também na Netflix, né? Que Sim, eles sim. compraram bastante Acho coisa. que até com Darim e tal. internacionalmente falando, acho que o cinema argentino tem até um pouco mais de prestígio que o brasileiro. Ai, já Sim. Eu foi, fico né? com essa Vários- impressão. Sim. É O indicação brasileiro ao Oscar, é um pouco mais até que o boicotado, brasileiro. um pouco boicotado lá Então, fora. mas é porque o cinema brasileiro, ele acaba sendo o quê? Globo Filmes, com os personagens, vira uma Sim, novelona, ai, pastelão As comédias do cinema. Rassum, não dá conta do Leandro Hassum, Não, tá nada maravilhoso e tal, contra, mas mas eu acho que eles estão fazendo a mesma coisa que eles faziam na época dos Trapalhões. É verdade. É. Pegam um kit de pessoas ali, de atores, de grupo, e vão lançando várias a turma coisas. do Paulo Gustavo e tudo mais. Mas eu acho que tá mudando. Até porque com filmes como Doutrinador, que eu achei uma pegada Me muito surpreendeu totalmente. diferente. Sim, sim. Que eu achei muito legal. Eu gostei demais. Eu gostei muito. Filme de nicho, de gênero. sim. Um filme de ação que você se pega assistindo e pensando assim, você fala, caramba, uma produção Alguns nacional. filmes que tá E, mudando. eles estão mas tentando que o fazer. brasileiro Né? não se arrisca em outros nichos que não o de falar favelas no Rio de Janeiro, O Favela violência, Movie, né, que a galera o zoa, Favela que é o que eu- Movie, que é. eu acho que é, ou a coisa nordestina, né, aquela coisa bem caricata, pega um monte de ator em São Paulo e leva tudo pro Nordeste, faz Pra tudo fazer, certo tipo, sotaque. eu gosto, mas não deixa de entrar nesse exemplo.
o Alto da É Compadecida. maravilhoso, É eu maravilhoso. amo. Super Não, legal acho e tal, um dos melhores mas- filmes nacionais, inclusive, até Mas hoje. cai nesse exemplo que você falou. Então o cinema brasileiro ele vai ficando muito caricato, porque tem que ter um gay, tem que ter um gordo, tem que ter uma mina gostosa, uma burra, não sei o quê. Então ele vai... É claro que se você pegar os filmes teen americanos, é a mesma coisa, uma receitinha de bolo, você vai lá, muda os atores, Sim, não, eles né? usam muito. Então, mas o brasileiro, o cinema brasileiro, eu acho que ele se arrisca pouco, principalmente em fazer ação. Tainá, mas Principalmente em você fazer acha esses que filmes Outros mais... gêneros, por suspense e tudo falta mais. de verba, porque assim, é um pouco burocrático até pra Captação de fazer recursos, captação de tudo mais, recursos. Você acha que Ancine, isso também permanente. atrapalha um pouco? Mas eu acho, porque antes a gente tinha a Embra Filme, eu não lembro como que era a primeira agência de cinema, que não era uma agência de cinema, mas era o órgão Antes que da cuidava. fundação da Ancine. Antes da A Ancine Ancine. foi fundada em 2001, Então, e aí você vem... se eu não me engano. Já tinha uma lei de cinema antes, Sim. e aí todo mundo falava, essas leis de incentivo, mamar na teta do governo, mas as leis de incentivo, elas vieram nos anos 90 trazer uma possibilidade da cultura brasileira aparecer. Porque até então a gente era tipo receptor de informação. Então, Sim. muita coisa do cinema americano, música americana, a gente passou muito tempo. A indústria fonográfica ela deu um boom, e aí vieram as bandas brasileiras, isso num formato mais dentro de grandes gravadoras. A Globo sempre fez novelas e Sempre, ela sempre. sempre A foi novela boa. tá enraizada na cultura. né? E ela hoje em sempre dia foi já boa, tá perdendo. Tá perdendo. Dessa hegemonia, Mas eu acho que os anos 90 eles foram muito importantes para determinar o negócio do cinema no Brasil. Então a gente tem alguns órgãos de fomento ao cinema brasileiro, que aí vai abatimento fiscal, aí tem uma outra coisa que as empresas patrocinadoras ganham ações, elas têm ações dos filmes, então isso reverte uma bilheteria, enfim. E também a possibilidade de se trazer equipamento, porque assim, quem detém os equipamentos mais incríveis do Brasil hoje são as grandes TVs. Sim. Então uma produtora de cinema tinha que fazer um investimento muito grande para trabalhar com cinema. Pra ter a melhor câmera, áudio, Sim, não sei o quê. sem dúvida. E aí o que eles iam fazer? Iam fazer publicidade. Pega os comerciais da década de Nossa, 90, eram são fantásticos, muito produções bons. cinematográficas. Muito cineasta aí se muito, enveredou pra publicidade muito, pra poder sim, trabalhar, muito. né? Não tinha filme pra dirigir. E assim, o negócio não é só mudar essa forma de patrocínio, enfim, mas é mudar o âmago da nossa cultura, né? A gente tá aqui, cultura, né? tem um cinema, tá passando aqui, sei lá, um filme nacional e um filme Carandiru versus Superman. O pessoal vai pro Superman. Não adianta, vai? Então, assim, a gente tem essa questão cultural nossa de achar que brasileiro tem Sim. síndrome do vira-lata, né? Ah, brasileiro é ruim. Não sei o que lá, brasileiro é ruim. Música brasileira é ruim. O próprio Kiko Pizzolato, eu vi ele numa entrevista falando que o Doutrinador, o que aconteceu com esse filme? Ele tava com mais ou menos uns 300 mil espectadores brasileiros. Sim. Ele falou que era uma marca ótima, porque tem alguns Sim. filmes que em média tem 30, 40 mil. Mas ele falou que nem de longe eles eram uns 4 milhões do Venom. Aham. Tinha 4 milhões de pessoas que tinham assistido o Venom no cinema e 300 mil tinham ainda assistido o Doutrinador. Aliás, Que é uma dele- adaptação. Ah, eu gostei. Eu se divertiu, eu me diverti, até não é também. aquela Mas coisa calma, mas vamos nossa. combinar, né? Mas eu gostei muito das partes dos dois. Se o 2 for só, tipo, eles focarem a parte dos dois, sem spoiler, né, gente? A Vai ficar relação do muito legal. Venom com o Ed Brock, Isso, o Sibion, os dois. Tom Sim. Hardy. Adorei os Tom dois. Hardy loucão. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado, assim. Mas Não, a bilheteria confuso. que teve, Teve um. Ó, a bilheteria dele foi O muito marketing enorme. vendeu legal, porque olha, eu Foi. vou falar. Liga da Justiça mesmo, que era um filme aguardadíssimo, fez 650 Mas eu milhões. acho que eles E fizeram o uma Venom coisa... fez tipo 900 milhões, quase 1 bilhão. Mas sabe o que eu senti? Que apareceu o Jasper ali no momento. Sabe? Uma coisa assim, meio fantasiosa. Meio Ah. japonês, Meio né? japonês. Acho que esse público fez essa bilheteria. Sei lá, É verdade, ficou Esse muito público, assim. eu achei que teve uns momentos que ele perdeu a mão na proporção, assim, das Sim. coisas. Eu falava, uau, daqui a pouco é change. Changeman, Não, quem eu que lembra também do senti Changeman? isso, aí, esse negócio de... Eu lembro, eu tenho o vinil do Changeman em casa. Eu sei cantar musiquinha. Mas então, enquanto aos festivais... Então, Voltando, voltando, a gente vai voltando, voltando. que eu fiquei Mas então, curiosa. eu percebi que, assim, pra se montar um festival de cinema, existem as mesmas dificuldades que tem no Brasil. Entendeu? Assim, a coisa do patrocínio, lá eles não têm esse incentivo público. É quando, sei lá, Funchal abraçou a patrocínio ideia, deu... privado mesmo, privado, grana, alguém privado. precisa bancar. Eles não têm essa coisa de isenção fiscal, nada do que a gente tem no Brasil.
O que, se organizar bem, todo mundo produz no Brasil, né? Que hoje o formato ele não favorece os pequenos produtores. Sim. Que essa é a minha grande crítica às leis de incentivo, que aliás sou muito crítica às leis de incentivo, guardando as coisas ao seu tempo, né? Sim, sim. Eu senti que lá também existem as mesmas dificuldades, assim. Teve um filme que foi uma atriz russa, que foi indicada ao Oscar, palestrar e tal, fazer um bate-papo com a galera depois do filme. E ela falou dela como atriz, né, para compor um personagem, que é um filme bem denso e tal. E começou também a falar sobre cinema, né? Gente, no final das contas, o cinema no mundo todo, ele tem uma dificuldade de se fazer, de se expressar. E o festival de cinema, ele representa muito isso. Porque daí você vai no festival de cinema, ele vai fazer uma linha mais alternativa, que é o que não está no cinema, né? Não tá no e aí, circuito comercial, o público ele quer assistir isso, o público está disposto a assistir isso. Mesma coisa se fizer um festival com bandas alternativas e um festival com bandas... Sim. É a mesma coisa, assim, eu comparo muito com música porque é os mundos que eu transito, né? Na música e no audiovisual. Mas a dificuldade para produzir cultura é a mesma, assim, né? Tem até um garoto que eu conheci lá em Funchal, que ele é diretor, ele fez um filme e tal, jovem, assim.